Fala pessoal, tudo certo? Vamos então para essa aula de Excel e na aula de hoje a gente vai ver sobre os conceitos básicos, a interface e alguns outros atributos básicos dentro do Excel hoje aqui com a gente nessa aula, tá? Então primeiro lá em cima, ó, nós vamos ter aqui, quando você abre o Excel, tá? Quando você abre o Excel, normalmente vai abrir essa tela para vocês, ó, a tela para você criar um arquivo novo, tá? Então quando eu clico aqui em novo, ó, ele tem a opção de você escolher uma planilha em branco, né, uma planilha totalmente vazia, e tem a opção para você criar usando modelos de acordo com os modelos aqui de baixo, tá? Se você quiser procurar por outros modelos online, você pode vir aqui e procurar, por exemplo, como finanças. Ó, e clicou em pesquisar, então ele vai pesquisar na internet e vai trazer modelos de planilhas para vocês, tá? Eu quero só calendários. Ele vai procurar então modelos, né, de calendários para vocês de acordo com o que ele encontrar dentro dos modelos do Excel, tá? Essa pesquisa não é feita na internet de modo geral, ela é feita dentro dos modelos da Microsoft, tá? Dentro dos modelos da Microsoft, tanto para Excel, PowerPoint, Word, para outras matérias, tá? Para outros softwares. Quando eu vou pegar o arquivo novo em branco, tá? Vou escolher o arquivo novo em branco. Aqui embaixo você tem a opção de a lupa, né? Você aumentar, ou você pode usar o botão do mouse segurando o Ctrl, também funciona da mesma forma. Então ele vai ampliar, segura o Ctrl e usa o scroll ali, aquela bolinha do mouse, né, para ele ampliar ou voltar, certo? Então aí ele vai ampliar ou reduzir a tela. O Excel ele é feito por colunas e linhas, né? Então nesse exemplo aqui, ó, vejo que nesse exemplo eu escolhi a coluna B e a linha 4. Essa célula mais escura que ficou aqui, ela é a B4. É a C5, D6. E como é que eu sei isso? Pela letra e pelo número, ok? Lá em cima à esquerda, fica a célula que você está, na caixa de nome. Então, por exemplo, aqui está na E7 e está na F5. E por que o Excel faz isso? Tá? O Excel faz isso para que você consiga se localizar bem dentro do Excel, e as fórmulas também vão utilizar isso, tá? Como se fosse um tabuleiro de xadrez, vamos dizer assim. Vejam esse exemplo. Se eu tenho aqui 10, o número 10, e aqui embaixo eu tenho o número 10, ó, eu tenho o número 10 aqui. Quando eu fizer o cálculo, ó, igual, clica no 10, asterisco 10, ou seja, na calculadora a gente começa, digita o número vezes o outro número e clica no igual para sair o resultado. Dentro do Excel você começa com igual para dizer que agora você está iniciando uma fórmula e logo na sequência você faz o seu cálculo, usa a sua fórmula. Deu Enter, ó, veja o que ele fez, ó, quando eu cliquei lá, ele mesmo, ó, B2 vezes B3, ele utilizou isso. E por que ele faz isso? Porque ele, se futuramente eu vim alterar esse valor, imediatamente ele altera o de baixo. Então, alterou alguma célula, ele recalcula a planilha inteira, certo? Então, é isso que ele faz. Quando eu altero uma célula, ele refaz todo o cálculo da planilha inteira. Essa parte é importante para que os dados sejam atualizados de forma mais automatizada, de forma mais rápida. Entendido isso, vamos para a próxima parte. Eu posso, inclusive, fazer 10 vezes 10. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Não é um problema. Ó, deu Enter, ele mesmo já fez. A diferença é que quando eu altero uma célula, aquele valor ali não altera, né? Então esse é um valor fixo. Mas eu posso fazer cálculos dessa forma também. Isso das duas formas, né? Eu posso fazer tanto com a fórmula quanto com o valor. E os cálculos matemáticos podem ser assim, ó. Podem ser grandes, ó. Podem ser grandes. Então isso é possível fazer dessa forma aqui, para que o cálculo ele vai fazer da mesma forma como se você tivesse feito clicando na célula, certo? Essa é uma parte simples. Aqui em cima então, agora o arquivo onde eu mostrei para vocês antes, tem a opção salvar, abrir, né? Que nós vamos ver conforme as aulas vão passando, a gente vai vendo outros campos ali dentro. Na página inicial eu tenho aqui, ó, separado, tá? Eu tenho separado por abas: página inicial, inserir, layout da página, formulário, dados, revisão, exibir e ajuda. Este
estilo de guias, essa quantidade de guias e os campos dentro delas são personalizáveis. Contudo, o Excel já dá um modelo para nós daquilo que é mais utilizado, certo? Dessa forma aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo utilizar os campos que mais são utilizados, ou seja, eu posso criar atalhos depois para isso. A primeira seção que nós vamos aprender é a área de transferência, que é essa área aqui, ó. Essa primeira área aqui, tá? O que é a área de transferência? Quando eu copio um dado, ó, copiar, imediatamente fica ativo o botão lá e fica em volta da área selecionada uma marcação para setar, né, para informar que aquela área está copiada. Se eu pegar uma área maior, ó, clicar em Ctrl C ou botão direito, copiar, veja o que acontece. Ele vai lá e marca toda aquela área. Então significa que essa área inteira está copiada. Se eu pressionar o ESC, ele automaticamente perde a área copiada. Ctrl C, copia de novo, ou botão direito, copiar. Ele vai tanto Ctrl C quanto o botão direito copiar funcionam da mesma forma, ok? Então isso ajuda tanto os atalhos quanto a forma de copiar e colar, tá? Nessa primeira sessão eu tenho uma informação importante, né? Eu vou pular ela, eu vou ir para a segunda sessão, para a sessão da fonte, e depois eu vou voltar para a área de transferência. Para vocês entenderem algumas coisinhas aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vamos dar um exemplo, tá? Eu quero que esse número 15 aqui, eu vou alterar a fonte, eu quero que ele fique um tipo de letra, né? A fonte é o tipo da letra. Fica a Algerian, quero que fique no tamanho 14, negrito, itálico, sublinhado. Não, vou botar taxado, 2 vezes sublinhado. Vou colocar amarelo e vou colocar letra vermelha. Olha o que eu fiz, eu formatei ela. Eu vou fazer agora com a outra. Só que a outra, eu acho que tem poucas opções aqui. Como eu faço para ter mais opções de fonte? Quando eu clico, nessa setinha que fica no cantinho ali, ó, apontada para a direita, eu vou dar um clique nela. E ela vai abrir uma tela para mim com mais opções. Taxado, subscrito, tem o sublinhado, tem a cor, tem fonte normal. Aí aqui tu também consegue ver a visualização de como vai ficar. Ó, eu quero o laranja, taxado, que é um risco no meio, eu quero fonte 14, eu quero uma outra tipo de letra. Então aqui eu consigo visualizar aqui, né, itálico, negrito, itálico, eu só quero só um tipo de letra, né? Eu quero duplo, eu quero um taxado duplo. Eu quero um contábil simples. Aí eu consigo também contábil duplo. Eu consigo definir, né? Eu consigo negrito itálico. Vou botar de novo agora uma outra cor aqui, um duplo taxado de cor verde. O que eu fiz aqui agora? Tá? Eu configurei ele para ter umas cores azuis conforme eu quero. Então eu posso tanto usar aqueles atalhos lá da forma mais simples, né? Quanto eu posso vir para cá. Uma coisa que eu não vi com vocês aqui, que é as bordas, ó. Eu posso vir aqui escolher o tipo de borda, né? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu selecionei essa área inteira aqui e eu vou escolher todas as bordas, que é o item que vai fazer uma grade, né? Só que se eu quiser que a grade de fora tenha uma borda maior, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que vir de novo aqui e vou pegar aqui, ó, bordas externas espessas. Então também vem para cá. Mas a pergunta que não quer calar, eu tenho mais opções para isso? Então vamos de novo lá, naquela mesma setinha. Eu tenho o item borda aqui, ó. Então aqui o que eu consigo fazer? Eu consigo desenhar ela, ó. Do que eu escolher aqui e eu clicar aqui, ele já vai colocar nela. Então ó, aqui eu estou dizendo que no meio vai ser tracejado, né? Agora eu quero dupla, e eu vou escolher embaixo dupla e em cima dupla. E eu quero bem fininha dos dois lados. Então olha o que eu fiz, eu montei a minha estrutura de borda exatamente como eu desejo. Cliquei no OK, ele fez exatamente como eu pedi para ser feito lá. Então assim, eu consigo tanto usar aqui os atalhos aqui, quanto eu consigo ir aqui nessa seção aqui, ok? Um atalho para abrir essa seção é o Ctrl 1. Eu seguro o Ctrl do teclado e aperto o número 1. Então esse atalho vai chamar essa tela para você utilizar ela. É um atalho simples, não é difícil de decorar, né? Ctrl 1. Feito, e aí ele vai abrir essa tela. Então se você clicar pegar essas duas informações, eu apertei Ctrl 1, ele vai trazer para você vir aqui escolher fonte, negrito, itálico, sublinhado, tudo aquilo que a gente já
Tudo aquilo que a gente já mostrou ali antes na primeira parte. Então eu fiz isso aqui e ele automaticamente gravou ali para mim, né, colocou as cores de acordo com o que eu quero. Essa é uma parte simples e agora nós vamos avançar agora para a área de transferência, que é a parte que eu expliquei para vocês antes. Eu fiz a parte da fonte, não é uma parte difícil de entender. Então eu vou para a parte da transferência. O que a parte da transferência vai fazer? Vou dar um exemplo. Eu vou clicar aqui nesse 15 aqui e vou copiar. Ok? Se eu clicar na célula do lado e colar, ou seja, simplesmente dar um Ctrl V, por exemplo, ó, ele vai colar tudo. O valor de dentro, a formatação, se tem fórmula ou não tem, ele vai pegar e clonar ela, vai copiar e colar ela. Mas vamos imaginar o seguinte, imaginar que agora eu não quero fazer isso, tá? O que eu fiz aqui? Eu segurei o CTRL, apertei o Z para desfazer a minha ação. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse 15 aqui e vou copiar. Botão direito, copiar. Eu quero copiar para a última célula aqui, eu quero apenas copiar o tipo da letra. Ou seja, eu quero copiar o tamanho da fonte, a borda, o sublinhado, a cor do fundo. Eu quero copiar toda a estrutura visual dela. Então, ó, quando eu cliquei aqui no número 1, aqui, ó, eu vou vir aqui como se eu fosse colar e eu tenho a opção aqui, colar especial. Todos esses atalhos aqui, ó, estão dentro dessa opção colar especial. Aqui são atalhos, que é colar fonte, formatação, e aqui dentro tem colar especial, tem todas, ó. E aí que eu queria chegar nessa parte, tá? Se eu apenas clico no Ctrl V, é tudo. Então a opção de colar tudo está marcada aqui. Se eu der um OK, ele vai colar. Não, eu quero só as fórmulas. Ou seja, se há um cálculo, ele vai colar apenas a fórmula. Valores. Se você escolher a opção valores aqui, ó, vamos fazer um teste. O valores, olha o que ele fez. Ele copiou só o 15 para cá. E fez a cópia do 15. Ele pegou o número 15 de lá e colou para cá. Porque é o valor que tinha naquela célula. Ok? Vamos fazer de novo. Agora eu quero o formato, eu quero apenas o formato, a formatação. Olha o que vai acontecer, ele vai copiar a formatação para cá. Muito importante, esse jogo da velha que aparece não é um erro, tá? Em muitos casos não é um erro, exceto quando tu trabalha com data negativa. Mas nesse caso aqui, ó, se eu ampliar aqui a largura da minha coluna, o meu número vai automaticamente aqui para baixo. Então, isso ajuda a gente a copiar e colar formatos, né? Assim, eu não preciso refazer todo o formato, o copiar formato. Eu vou continuar, depois a gente vai ver o pincel, que faz praticamente a mesma coisa, mas para nós entendermos aqui mais alguns conceitos sobre o colar especial, certo? Imagina o seguinte, ó, imagina que eu tenho aqui o número 10, aqui eu tenho o número 10, e agora, aqui eu tenho o número, eu tenho o número 10 aqui. Eu vou copiar o número 10, né? Botão direito, copiar. Clico em cima do próximo número ali, ó, e eu vou lá em colar especial de novo. Olha o que eu tenho aqui embaixo, ó. Eu tenho operações matemáticas, além de formatos, comentários e validação. Validação vocês vão aprender em outras aulas mais adiante. Eu também tenho a opção de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, por exemplo, eu vou pegar a adição, cliquei no OK, ó, 20. Vou de novo. Vou em colar especial, adição, 30. Ele está pegando o 10, somando aqui dentro. Ele está jogando aqui para baixo esse número. Assim, quando tu tá... eu quero só somar os valores de uma ou outra coluna, ele automaticamente vai fazer isso, né? E isso é bacana, porque te dá várias opções ali para te trabalhar, te dá várias formas de fazer dentro do colar especial. Tem multiplicação, tem subtração, então eu consigo tranquilamente fazer isso aqui usando essas operações matemáticas aqui, né? Então ficou como operação. Então tem todas as operações, né? Então, multiplicação, divisão, adição e subtração. Eu consigo usar tanto formatação de célula, de cálculo, de multiplicação, de formatos, de fórmula, né? Então eu consigo fazer operações matemáticas, tudo com copiar e colar. É uma opção interessante para quem trabalha com Excel no cotidiano para otimizar e acelerar, né? Item importante aqui, cara, e essa é uma sacada muito boa, tá? Que é o transpor. Normalmente a gente tem isso aqui, quer ver? Ó? Aula 1, aula 2, aula 3, né? Normalmente eu tenho isso aqui. Eu quero fazer invertido isso aqui, eu quero fazer isso aqui, ó. Aula 1, aula 2, aula 3. Muitos fariam o quê? Digitariam novamente igual eu fiz. Vou fazer diferente, ó. Eu vou copiar. E olha, depois que eu copiei, eu vou clicar na onde eu quero colar, né? Ó, eu vou em aqui, botão direito copiar.
eu vou clicar onde eu quero colar e lá no colar especial eu tenho esse botão aqui, ó, transpor. O que é transpor? Ele vai pegar a coluna e vai transformar ela numa linha. Ó, então olha o que ele fez, ele pegou as asas da coluna e fez uma transposição dela, transpôs ela e colocou ela em linha. Veja que interessante, isso aqui otimiza muito o nosso trabalho, acelera demais o nosso trabalho, porque afinal de contas tem muitas planilhas que você tem as colunas ou em coluna ou em linha, então isso ajuda bastante para quem está trabalhando aí durante o dia no Excel para otimizar o trabalho. Então essa opção transpor é uma opção interessante. Ela faz invertido também? Faz. Ó, copiar, copiei. Quando eu clicar aqui e colar no transpor, o transpor tem esse atalhozinho aqui, ó. Ele tá aqui, aqui, ó, transpor, tá vendo? Ó? É o T, tá vendo ali, ó? Então ele já mostra que, ó, estava em linha, ele transformou em coluna, estava em coluna, ele transformou em linha. Então a transposição sempre vai te ajudar nesse aspecto, vai pegar em linha, coluna em linha. Isso ajuda muito para quem opera durante o dia, para quem trabalha o dia inteiro dentro do próprio Excel. Uma coisa interessante, tá? Uma coisa interessante que se tem no Excel, para tirar a cópia, eu apertei ESC. Uma coisa interessante que tem dentro do Excel, que é, na verdade tem todos os pacotes Office, que é o pincel de formatação. Então o que é o pincel de formatação? Digamos que aqui está negrito, itálico e amarelo, né? Se eu quero levar essa formatação para o outro aula 1 aqui, eu dou um clique nele, clico lá em cima no pincel e depois eu clico no aula 1. Bom, agora se eu clicar nos outros não vai funcionar. Como eu faço para ficar mais rápido, tá? Eu clico no primeiro, clico no pincel de formatação 2 vezes rapidinho, agora eu posso ir rolando a formatação onde eu quero. Então eu tenho o clique normal e eu tenho o duplo clique dentro do pincel de formatação. E isso ajuda muito para quem quer acelerar as coisas, né? Então para quem quer acelerar, consegue consegue otimizar através do pincel de formatação, copiando de um para o outro. Então cliquei aqui na pincel de formatação, cliquei no pincelzinho e eu clico lá e ele já vai copiar para essa nova célula a formatação. Ela não vai copiar o conteúdo, né? Ela vai apenas copiar a formatação. Esse é o pincel. Para acabar a parte de formatação básica, para encerrar ela, nós temos o alinhamento, tá? O alinhamento ele tem dois tipos, o vertical e o horizontal. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Se eu aumentar a altura da linha, veja que a palavra está na base, está embaixo. E veja que está à esquerda, ou seja, está alinhado à esquerda e abaixo. Quando eu clico na informação, aqui ó, ao lado tem a opção alinhamento. Então, ó, aqui eu tenho os atalhos. Eu quero agora alinhar no meio, verticalmente falando, e no meio, horizontalmente falando. Então, eu quero que ele fique alinhado no meio e no meio. Veja que eu consigo, através com os atalhos, já dá para fazer, né? E eu também consigo mudar o formato da escrita. Vamos ver esse exemplo aqui, eu vou fazendo outro aqui agora. Ó. Aqui nesse atalho aqui eu tenho, ó, texto vertical, tá? Iniciar o texto na horizontal. Ó, olha como ele ficou inclinado. Vamos pegar o próximo, eu quero indicar no outro sentido. Eu consigo pegar ele na parte da vertical, aí vai ficar mais apertadinho ali o texto. Consigo ficar, né, na parte de deitado, né? A parte verticalzinha assim. Ó, e aí eu consigo otimizar quando eu tenho uma tabela muito grande, inclusive a gente vai trabalhar com tabelas bem grandes aqui. Eu consigo otimizar isso dessa forma, facilitando, né? Facilitando para quem tem planilhas grandes e organizar os dados de uma forma mais visual, né? Fechou isso? Olha que legal. Eu consigo também, na parte importante, eu consigo clicar como se fosse um parágrafo, né? Aumentar a distância, né? do objeto das bordas, chamadas de recuo, né? Eu consigo criar um recuo para ele ali. Também consigo fazer isso de forma mais rápida. Se eu clicar na setinha aqui, eu também vou vir para a parte mais rápida, mais completa, né? Que é o Ctrl 1 que eu ensinei lá para vocês. E para quem for aí acompanhar as próximas aulas, vai ter também, eu vou falar repetidamente isso, né? Aqui nós temos um item importante, que é a quebra de linha de texto. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu pegar e digitar textos grandes, veja que ele se transpôs para outra célula, né? Lá nas informações mais completas de formatação e alinhamento, lá no Ctrl 1,
eu tenho a opção de quebrar texto automaticamente, ou seja, ele vai quebrar o texto. Ó, ele quebrou o texto para caber dentro da célula. Essa parte é fundamental para quem vai criar textos dentro das células e precisar alinhar. Fora isso, você vai ter a mesma coisa que tem lá, que é o alinhamento aqui e a orientação do texto, né, para onde é que vai ficar inclinado. Uma parte importante que a gente vai ver agora, que é a mesclagem das células. Então, que é esse campo aqui, ó, mesclar. O que ele faz? Tá? Se eu selecionar, ó, essas células aqui, clicar em mesclar, o que ele fez? Ele transformou todas elas em uma célula só. O nome dela fica o nome da primeira. Aqui tinha uma B18 aqui no início, né? Ó, aqui eu tinha uma B18 aqui. Então ele pegou automaticamente aquele nome lá por ser a primeira. Certo? Então ele vai juntar todas elas e vai receber o nome de B18, o nome da primeira célula lá do início. E aí, tudo que eu digitar aqui, ele vai ficar, né, na célula. Então eu consigo alinhar, eu consigo fazer um texto maior, consigo otimizar o espaço, né? Eu consigo fazer com 2, com 3, com 1, com 5. Aí eu consigo fazer isso de todas as formas possíveis dentro daquela célula ali. Então eu consigo formatar ela como qualquer outra fórmula. Consigo fazer. Um problema que pode acontecer é que quando você vai copiar de um lado para outro, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho os dados aqui, vou formatar ela aqui, como é melhor para a gente saber aqui. Quando eu vou copiar, duas células e eu for colar aqui, ó, ele vai perder e vai jogar para cá. Ele vai tirar o mesclar dela. Então vocês vão ter que ter um pouco de cuidado quando for copiar e colar, porque vocês podem acabar desfazendo aí o trabalho da formatação que vocês fizeram ali. Concluída então a parte da mesclagem, que é a união das células, a gente vai falar isso sobre mais nos exercícios que a gente for fazer mais adiante. Então, encerramos a primeira aula. Até a próxima